Encerramos o mês de maio com bastante volatilidade, impulsionado por motivos tanto internacionais quanto locais. Eu sou André Rolha, diretor de produtos da Venice Investimentos. O mês de maio foi printado por bastante volatilidade nas diversas classes de ativos, impulsionado tanto por motivos locais como motivos internacionais. O pano de fundo do globo ainda continua sendo o fator inflacionário, que deve ditar as políticas monetárias dos bancos centrais, onde alguns bancos centrais, como o europeu, ainda numa tendência de elevação de juros, e o Banco Central norte-americano com alguma sinalização de paralisação e manutenção dos juros, né? O que acontece é que ao longo do mês de maio nós tivemos uma questão nos Estados Unidos referente ao teto da dívida norte-americana que acabou trazendo um pouco mais de pessimismo ao mercado, fazendo com que os investidores buscassem mais proteção. E quando falamos de proteção, falamos de dólar, e uma maior oferta por dólar acabou pressionando a moeda, não só frente às moedas emergentes, mas às moedas globais. A princípio, esse teto da dívida foi discutido, foi encaminhado e aparentemente ele trouxe um certo arrefecimento para o mercado global. Porém, a gente sabe que todo esse pessimismo acabou não saindo 100% do radar e os investidores ainda tentam buscar mais pistas para saber como esses mercados internacionais devem caminhar. Além disso, tivemos um principal parceiro brasileiro, que é a China, apresentando a sua atividade econômica recentemente, uma atividade econômica abaixo do esperado, e isso, de certa forma, acaba prejudicando o ritmo de crescimento da economia global. Olhando o mercado local, embora a questão inflacionária e a política monetária também acaba sendo uma das principais pautas discutidas, onde a gente acaba enxergando o governo pressionando o Banco Central a uma possível redução de juros já no mês de agosto, o mercado brasileiro ainda se encontra um pouco cético se o Banco Central já deve atuar no segundo semestre. As opiniões ainda continuam divididas, num corte de Selic já para o mês de agosto, mas a grande maioria, a grande parcela das pessoas que acreditam num corte de juros jogam essa precificação mais para o mês de setembro. Atenção para o IPCA e para o IGPM, que foi divulgado ao longo do mês de maio, com uma desaceleração, ou seja, nós tivemos uma deflação no mês de maio, porém a gente não pode desconsiderar a inflação de serviços, que na minha opinião ainda é uma inflação que deve incomodar, deve atrapalhar a trajetória da inflação do núcleo, fazendo com que o Banco Central não seja, talvez, tão agressivo ou talvez não se antecipe quanto aos cortes de juros. Diante de toda essa volatilidade, e diante de tudo isso que nós acompanhamos ao mês de maio, o dólar ele chegou a variar da casa dos 4,90 até a casa dos 5,13, onde eu acabo acreditando que o dólar respeite ainda essas bandas de 4,90 com 5,20. Dentro desse intervalo ele acaba sofrendo bastante volatilidade, mas eu acredito que o fluxo internacional que tem para o Brasil e o diferencial de juros ainda é um excelente atrativo para o gringo, e ao mesmo tempo a Bolsa ela acabou se recuperando, Ela abriu ali o mês próximo dos 101 mil pontos e encerrou a sessão próxima dos 112 mil pontos. Commodities acabou sofrendo bastante ao longo do mês, principalmente justificado pelo ritmo da economia chinesa, mas eu acredito que os papéis e alguns setores que estavam bastante descontados acabou atraindo um pouco a atenção dos investidores que aumentaram as suas posições nesses setores. O mercado vem se demonstrando bastante dinâmico, exigindo um acompanhamento muito mais próximo das posições e com o cliente. Conte com a Venice Investimentos para apoiá-lo nas decisões, para apoiá-lo no acompanhamento e desenhar a melhor estratégia, respeitando sempre a sua expectativa.